Ela correu sem olhar para trás, o salto baixo batendo no piso frio do saguão como quem marca um compasso de urgência. A porta da direita, dizem, levava à rua. Mas ela escolheu a da esquerda, empurrou com a força de quem não tem mais escolhas e entrou no salão iluminado por lustres de cristal. Não era uma saída, era um casamento. Luxuoso, impecável, uma ilha de elegância capaz de fazer qualquer um esquecer do mundo lá fora. Ela parou no primeiro degrau, ofegante. Um buquê que não era dela tremendo nas mãos, por engano, tinha agarrado sem perceber do aparador. No fundo do salão, um homem alto virou o rosto. Ele a viu primeiro, e foi assim que Teresa, uma mulher acostumada a não ser notada, encontrou o olhar daquele que mudaria tudo. Você já pensou que um erro pode ser uma ponte? Que um lugar errado pode ser exatamente o lugar certo? Hoje, você vai acompanhar a jornada de uma mulher simples que, tentando escapar do passado, atravessou a porta errada e entrou na história mais improvável da sua vida. E se eu te disser que, ao fim dessa travessia, ela sairia dali casada? Antes de seguir, se essa mensagem de esperança já tocou de algum jeito o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte de onde você está assistindo. Isso nos ajuda a espalhar histórias que acalmam e fortalecem. Vamos juntos? Naquela manhã, Teresa vestira uma blusa azul marinho com botões de madrepérola e uma saia cinza que lhe caía um pouco abaixo dos joelhos. Era roupa de serviço, confortável para dobrar lençóis e conferir enxovais no hotel onde trabalhava como arrumadeira. Teresa era dessas pessoas que transformam rotinas em cuidado. Alisava colchas com as palmas, alinhava as toalhas como quem oferece um abraço. Recolhia copos com a delicadeza de quem pede licença ao silêncio. O hotel, antigo e renovado, tinha aquela grandeza antiga das coisas bem mantidas. No térreo, um salão de eventos ocupava o coração do prédio. Desde cedo, corria a notícia de que ali aconteceria um casamento de filme. Flores brancas em profusão, uma passarela de vidro sobre um espelho d'água, velas flutuantes e uma orquestra afinando durante a tarde. Teresa não pertencia àquele mundo, mas pertencia ao lugar. Sabia onde a luz do fim de tarde desenhava quadrados quentes no carpete. Sabia que o elevador tem um susto no terceiro andar e que a máquina de gelo, quando se irrita, pede paciência. E sabia, sobretudo, que trabalho honesto é oração que se faz com as mãos. No meio da manhã, ao recolher um carrinho no corredor do salão, ela olhou a decoração por um instante. Não era inveja, era um zelo que quase doía. Que tudo dê certo para os noivos, pensou, sorrindo sozinha. Mal imaginava que algumas horas depois seria ela quem entraria ali com o coração em alvoroço. Teresa tinha 42 anos. Guardava cicatrizes que não se mostram. Nenhuma marca aparente, nenhuma história que precise ser contada em voz alta. Era um cansaço manso que mora atrás dos olhos. Um medo antigo de ser julgada, reduzida, mal interpretada. O ex-namorado, alguém do passado, de quem ela preferia manter distância, havia ressurgido como aparecem nuvens num céu que prometia sereno. Mensagens, ligações, insistências que não cabiam mais na vida que Teresa lutava para construir. Não havia ameaça declarada, nem cena escandalosa. Havia apenas aquela sensação de desordem entrando pela fresta, de paz sendo empurrada para o canto. Ela não queria explicações dramáticas. Queria apenas seguir em frente, trabalhar, cuidar da mãe, voltar para casa com a alma em silêncio. Tinha aprendido a valorizar as coisas simples, a água fervendo no fogão, o cheiro do café que lembra a infância, uma janela aberta. E quando o passado começou a rondar, Teresa decidiu. Não iria ceder ao ciclo do medo. Manteria a serenidade ativa. Naquele fim de tarde, ao sair para o intervalo, ela percebeu a silhueta conhecida no passeio, do outro lado da rua. O passado olhando em sua direção. O coração dela acelerou não por pânico, mas por prudência.
A supervisora do hotel, percebendo o desconforto, sugeriu que Teresa cruzasse o saguão e aguardasse alguns minutos no setor de serviço. Talvez, do outro lado, a pessoa desistisse e fosse embora. Teresa agradeceu. Andou rápido, fez uma curva, virou outra e, num impulso, escolheu uma porta. A porta de saída, pensou, era a porta do salão. Os olhos dela demoraram a se acostumar com a luz. Os lustres acesos transformavam cada flor branca em pequena lua. Havia murmúrios educados, o leve arrastar de cadeiras, o tilintar de talheres, as pessoas vestidas com a elegância de ocasiões raras. Teresa sentiu a urgência cair no colo de um constrangimento maior. Parou. A assistente de cerimonial, nervosa, corria de um lado para outro com o rádio preso à cintura. Quando viu Teresa ali, pensou ter encontrado a florista substituta que atrasara e colocou em suas mãos um pequeno buquê de rosas spray. Graças a Deus você chegou. Fica à esquerda, tá? Entradinha suave, depois entrega essas flores na mesa da família. Teresa tentou dizer que não, que estava só de passagem, que buscava outra porta. Mas o turbilhão a empurrou para um canto e um garçom abriu caminho com um sorriso. Por aqui, senhora. Ela segurou o buquê sem querer, a respiração ainda curta, e foi com o fluxo até uma lateral menos visível. Foi quando um homem, a 2 passos de distância, percebeu a cena. Terno escuro impecável, gravata sóbria, cabelo levemente grisalho nas têmporas. Antônio, o olhar sereno de quem já enfrentou vendavais e aprendeu a escolher as palavras. Ele estava no altar improvisado, conversando baixo com alguém da orquestra. Ao ver Teresa, a confusão dela, o buquê estranho na mão, ele inclinou a cabeça de leve. Não houve trombeta, nem clarim. Só um gesto simples. Antônio caminhou até ela, devagar, e sussurrou como quem devolve o ar a quem esqueceu de respirar. Você está bem? Posso ajudar a encontrar a saída. Teresa assentiu, ainda sem voz. O calor pintou-lhe o rosto. Eu entrei pela porta errada, conseguiu dizer. Pode acontecer com qualquer um. Ele respondeu, um sorriso gentil. Se quiser, a gente dá a volta por trás do palco. É mais discreto. Teresa respirou um pouco melhor. O coração começou a se realinhar com o corpo. E pela primeira vez em muitos meses, alguém a tratou não como um problema, mas como uma pessoa inteira que precisava de cuidado sem alarde. A primeira vitória foi pequena. Teresa ficou alguns minutos na lateral do palco, protegida pelo biombo de madeira entalhada, enquanto a movimentação diminuía. O cerimonial deu início a um ensaio rápido. Convidados tiravam fotos e o ruído branco das conversas competia com um violino ensaiando uma melodia suave. Antônio retornou depois de dar orientações. Conseguiu respirar? Perguntou com o mesmo tom sereno. Sim, desculpa o transtorno. Transtorno nenhum. Às vezes a vida escolhe a sala errada para dar o recado certo. Ela estranhou a frase, sorriu sem mostrar os dentes. Obrigada. Sou Antônio. Teresa. A segunda microvitória veio quando a assistente do cerimonial se aproximou para agradecer Teresa pela coragem de aparecer de última hora. Teresa tentou explicar o equívoco, mas a moça, atarefada, já estava em outro problema. Um arranjo havia desabado na mesa principal. Teresa, sem querer chamar atenção, ofereceu ajuda. Com mãos que entendiam de flores, a mãe tinha sido costureira de vestidos de noiva numa época em que renda era luxo. Ela ajeitou o arranjo com uma paciência firme, recompôs a altura das hastes, tirou o excesso de folhagens. O arranjo, antes cansado, voltou a respirar. Você tem jeito com as coisas, disse Antônio, observando sem invadir. Aprendi a olhar, respondeu Teresa. Quando a gente olha direito, as coisas contam onde devem estar. A terceira microvitória veio na forma de confiança. Um senhor idoso, tio do noivo, reclamava que um quadro na entrada estava torto e chamava isso de um sinal ruim, com aquele humor supersticioso de família. Teresa caminhou até o quadro,
como se o conhecesse, alinhou-o com a moldura da porta e devolveu ao salão uma simetria sutil. O senhor riu aliviado. Agora sim, e fez menção de agradecer à moça da decoração. Ninguém exigiu crachá. Ninguém quis saber de onde ela veio. Por alguns minutos, Teresa foi apenas alguém que cuida. E cuidar é um lugar que ela reconhecia como casa. O ensaio terminou, e a notícia que correu pelo salão foi um sussurro de espanto. A noiva havia desistido. Não era drama de novela, nem grito. Era uma decisão silenciosa, comunicada por mensagem. Não consigo. Me perdoem. O noivo, que até então mantinha postura irretocável, sentou numa cadeira com as mãos entrelaçadas. Os pais se entreolharam, cada um lutando para não piorar a ferida com consolo apressado. A orquestra calou. Os convidados, constrangidos, começaram a dispersar, divididos entre respeito e curiosidade. Antônio não era o noivo. Era o irmão do noivo e, ao mesmo tempo, o principal fiador daquele evento. Empresário conhecido na cidade, não por ostentação, mas por solidez, assumira a organização nos detalhes, principalmente por proteger o irmão mais novo das tempestades públicas. Agora, a tempestade caía no meio do salão. "Vamos cuidar do seu coração primeiro, e do resto depois", disse Antônio, acompanhando o irmão a uma sala reservada. Lá dentro, conversaram baixo, sem apontar culpados, sem dramatizações inúteis. O irmão, honesto consigo mesmo, acabou confessando um alívio que não sabia nomear. "Talvez eu quisesse a festa, Antônio, e tenha confundido isso com querer o casamento." Antônio voltou ao salão com uma serenidade prática. Cancelou formalidades, orientou a equipe a servir o jantar a quem quisesse ficar. Comida não precisa sofrer por causa de sentimento. E pediu que a orquestra tocasse músicas suaves para desatar nós. Foi nesse vai e vem que a oposição apareceu, não como vilania, mas como aquilo que sempre aparece quando o inesperado dobra a esquina: desconfiança. Uma convidada, atenta ao detalhe de Teresa circulando com um buquê, sussurrou a outra: "Quem é essa? Entrou agora, já está se metendo em tudo." Outra pessoa, menos discreta, procurou o cerimonial e perguntou se a mulher, sem traje adequado, tinha autorização para transitar ali. Uma funcionária do hotel interveio, pronta para pedir que Teresa se retirasse, justamente quando Antônio a viu se preparando para sair. "Teresa, você pode ficar. Se preferir, claro, eu peço que a encaminhem com discrição. Mas se quiser ficar, a gente ainda precisa de olhos atentos." Teresa hesitou. Não queria ser um problema. Mas também não queria ser definida por quem não a conhecia. "Se eu puder ajudar sem atrapalhar, pode." E assim a aprovação passou a ser dupla. Lidar com a turbulência afetiva do casamento desfeito e com as vozes pequenas que sempre encontram um motivo para reduzir quem chega sem crachá de prestígio. Quando a maioria dos convidados já tinha se dispersado, sobraram as pessoas que gostam de fechar a porta com cuidado. As luzes foram ficando mais mornas, o piano substituiu os violinos e o silêncio encontrou assento. Antônio, de mangas dobradas, organizava os últimos detalhes com a equipe quando avistou Teresa recolhendo pétalas caídas na passarela, como quem devolve dignidade a uma festa que não aconteceu. A cena o tocou. Ele se aproximou. "Você podia simplesmente ter ido embora." "Podia. Mas tem coisas que merecem um fim bonito, mesmo quando não dão certo." Fala como quem viveu muito. "Vivi o suficiente para saber que a gente não controla quase nada. Só o cuidado." Ele quis saber quem ela era, de onde vinha, mas perguntou do jeito certo. Não parecia interrogatório, parecia convite. Teresa contou o essencial, sem drama: o trabalho no hotel, a mãe que esperava por ela, o ex que havia reaparecido sem que isso significasse uma novela. Significava apenas uma sombra que ela preferia manter do lado de fora da porta. "Você entrou por aquela porta tentando fugir." "Entrei tentando preservar a minha paz. Às vezes é só isso."
E no caminho, cuidou de um casamento que não foi, porque eu sei como dói quando a gente prepara tudo e na última hora precisa guardar as coisas como se fosse culpa delas. Houve um silêncio que não pesa. Depois Antônio disse algo que Teresa não esperava ouvir ali. Você já pensou em trabalhar comigo? Com o senhor? Antônio está ótimo. Ele sorriu, cansado e leve. Eu dirijo uma fundação que oferece cursos práticos de hotelaria, cozinha e gestão básica para quem quer recomeçar. Boa parte do que você fez hoje foi gestão, outra parte foi sensibilidade. Isso não se ensina fácil. A gente pode dar um nome bonito: coordenação de experiência. Teresa não sabia se era elogio, proposta, gentileza. Eu agradeço, mas não sei se eu caberia nisso. Pensa com calma. Não é agora. A vida nunca é agora demais. Foi a primeira vez, em muito tempo, que alguém ofereceu a Teresa um horizonte sem pedir em troca que ela fosse menor. A revelação dignificante não foi sobre talento extraordinário. Foi sobre a capacidade de enxergar, de cuidar, de dar final decente às coisas. As semanas que se seguiram foram um exercício de pequenas decisões. Teresa manteve o trabalho no hotel. Conversou com a mãe sobre a proposta com a calma de quem dobra roupas. O ex, percebendo que as portas estavam bem fechadas, deixou de rondar. A paz voltou a ter o som que ela reconhecia. Nenhum. Quando finalmente aceitou conhecer a fundação, Teresa encontrou um lugar vivo. Salas com azulejos claros, cozinhas que cheiravam a pão, auditórios com cadeiras que não enfileiravam pessoas, e sim histórias. Ali, gente que a vida tinha dobrado de forma brusca, encontrava maneiras de desamassar os dias. Antônio, à vontade, circulava sem a pressa de quem precisa ser visto. Sabia nomes, perguntava pelos filhos dos alunos, lembrava de aniversários. Teresa observou de fora, como quem mede a profundidade da água antes de entrar. A função que ele propôs a ela não estava num organograma rígido. Era a de ajustar experiências, suturar ruídos, identificar onde a dignidade precisava de mais um ponto. Teresa começou trabalhando 3 tardes por semana, depois 4. O hotel a liberou com orgulho. A supervisora disse que nunca foi tão feliz em perder alguém para outro lugar. Com o tempo, a fundação recebeu o convite para organizar um evento beneficente no mesmo hotel do casamento que não foi. Nome pomposo, objetivo simples: arrecadar fundos para bolsas de estudo. Antônio pediu que Teresa coordenasse a experiência dos convidados, não para impressionar, mas para acolher. No dia do evento, o salão parecia outro. O brilho da lembrança antiga tinha se tornado uma luz mais humana. Teresa revisou tudo com calma. Verificou a altura das flores, a temperatura do ar, a posição das cadeiras, o tom do piano. Conversou com garçons, abraçou a equipe do hotel, conferiu saídas que gente tímida poderia preferir. Era como preparar terreno para que corações sossegassem. No palco, depois de apresentações de alunos e depoimentos emocionados, Antônio convidou Teresa para subir. Ela recuou, gesto instintivo. Ele insistiu com a mesma serenidade da primeira vez que a encontrou. Algumas pessoas trabalham com números, outras com palavras, disse Antônio ao microfone. A Teresa trabalha com uma matéria rara, a dignidade do detalhe. Foi ela quem deu ao nosso evento um coração que não aparece nas fotos, mas todo mundo sente. Não havia exagero, nem louvação. Havia reconhecimento. Teresa aproximou-se do microfone com a humildade que ilumina. Obrigada. Não sou oradora. Só aprendi com a vida e com a minha mãe que tudo merece um fim bonito e um começo simples. O aplauso que veio depois não foi aquele que sacode lustres. Foi um aplauso de mãos aquecidas que se encontra no meio do caminho. Nessa hora, Antônio respirou fundo. Olhou o salão. Lembrou da noite do quase casamento. E fez uma escolha que, se contada apressada, pareceria ousadia. Mas se entendida com calma, era apenas resposta a algo que já existia.
Se você me permite um gesto público, ele disse, voltando-se a Teresa, gostaria de te fazer um convite que não se resolve hoje, nem se impõe. É um convite para construir uma vida ao lado. Não porque nos faltam histórias, mas porque a sua presença trouxe silêncio bom para a minha. Você aceitaria caminhar comigo no tempo que o coração pedir, sem pressa, sem espetáculo? Não houve joelho no chão, nem anel erguido como um troféu. Houve um pedido feito com respeito em praça pública, não para entreter a plateia, mas para deixar claro que algumas decisões nascem melhor quando as pessoas podem testemunhar. Teresa olhou para a plateia, depois para ele. Pensou na porta errada, no buquê errado, no quadro torto, e sorriu. Eu aceito caminhar ao seu lado, sem pressa, sem espetáculo. Alguns meses depois, respeitando o tempo dos afetos, permitindo que a vida provasse a decisão, eles escolheram uma pequena cerimônia, íntima, feita no mesmo salão, agora com luz de fim de tarde entrando pelas janelas. Não havia extravagância. Havia pão, flores simples e amigos. O irmão de Antônio, mais leve, trouxe um abraço que dizia, agora sim. A prova pública, o clímax, não foi o casamento em si, mas o caminho até chegar nele. Atravessar a desconfiança com respeito, transformar erros em pontes, dar nomes certos às coisas. Teresa entrou no salão sem pressa. Nenhuma música alta, nenhuma encenação. Apenas passos seguros e um sorriso que assentava. E naquele lugar onde um dia ela tinha sido a intrusa, agora era a mulher certa no lugar certo, na hora certa, por razões certas. A vida a dois não virou revista, virou casa. Teresa manteve o trabalho na fundação, agora com liberdade criativa para desenhar jornadas de acolhimento. Antônio seguiu firme, aprendendo a repartir decisões e a ouvir pausas. Descobriram que cozinhar juntos, em silêncio, cria um tipo de diálogo que lembra oração. A mãe de Teresa, orgulhosa e discreta, ganhou uma cadeira preferida na varanda da nova casa, onde o entardecer faz sombra boa. Ali, tecia histórias de quando bordava barras de vestido como quem desenha destinos. No fim, dizia, a roupa só veste bem quando a costura respeita o corpo. Teresa entendia, relacionamentos também. Quando alguém perguntava como eles se conheceram, Teresa contava sem floreios. Entrei pela porta errada e foi o acerto da minha vida. Não dizia para que as pessoas repetissem a ousadia de invadir salões alheios. Dizia para lembrar que, às vezes, a providência sussurra do lado que a gente não estava olhando. Em certa tarde, a fundação organizou uma formatura simples. Jovens e adultos receberam certificados, cada um celebrado pelo nome. Teresa falou por último. Eu não tenho fórmulas, tenho uma lembrança. No dia em que eu mais precisava de uma saída, entrei num lugar que parecia o extremo oposto do que eu buscava. Em vez de me empurrarem para fora, me deram respiro. Tive medo? Tive. Tive vergonha? Tive. Mas alguém perguntou se eu estava bem. E isso reordena mundos. Se eu puder deixar um pedido aqui, é este. Perguntem. Perto de vocês, alguém pode estar precisando de uma porta errada para encontrar um abraço certo. Não houve pergunta sobre sorte, nem sobre destino. Houve a percepção sensata de que o mistério se contenta com poucas explicações. Teresa e Antônio não transformaram a história num monumento, transformaram num cotidiano. Ele continuou um homem de recursos, mas sem a pressa de provar nada. Ela continuou uma mulher de gestos, agora com a confiança de quem foi vista. Nos anos seguintes, o salão do hotel recebeu outros casamentos, outras festas, outras histórias. Às vezes, Teresa passava por lá a trabalho e cumprimentava a equipe. Parava por um segundo diante da porta que um dia a assustou. Não para reviver o susto, mas para agradecer. Agradecia em silêncio, do jeito que ela sabe agradecer, olhando fundo, como quem escuta as paredes. E se você chegou até aqui, talvez esteja se perguntando, e eu,
Que portas tenho evitado? Que sala iluminada me assusta porque não foi construída para mim? Não há receita, mas há um caminho. Caminhe com respeito por si mesmo. Não se espante se a vida trocar as placas das portas e guarde lugar para a gentileza. A sua, a dos outros, a de Deus, que muitas vezes opera no rodapé das coisas. Quando uma história termina com casamento, é tentador achar que o final é a festa. Mas para Teresa, o final foi o começo de uma casa que aprende, todos os dias, a fechar a porta do medo e abrir as janelas do cuidado. E, se um dia uma lembrança incômoda rondar a calçada, terá diante de si uma porta firme, uma sala aquecida, uma mesa posta. Tudo no lugar, do jeito que as coisas ficam quando alguém as olha com atenção. E foi assim que Teresa, correndo para fugir do passado, escolheu uma porta errada e entrou na vida certa. E se essa história aquietou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que mereça lembrar que erros podem virar pontes. Escreva nos comentários de onde você nos acompanha. Seu lugar no mapa também é parte desta caminhada. Até a próxima.